A resposta de Cristo aos fariseus que questionavam sua autoridade e os dois filhos. Mateus capítulo 21, versículos 23 a 32. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Esses versículos contêm um diálogo entre nosso Senhor Jesus Cristo e os principais sacerdotes e anciãos do povo. Aqueles amargos adversários de toda a retidão viram a sensação que a entrada triunfal em Jerusalém e a purificação do templo haviam provocado. Imediatamente eles cercaram nosso Senhor como abelhas, procurando um motivo para levantar acusação contra ele. Observemos, em primeiro lugar, como os inimigos da verdade estão sempre preparados para questionar a autoridade de todos que se conduzem melhor do que eles próprios. Os principais dos sacerdotes não tinham uma única palavra que dizer contra os ensinamentos de nosso Senhor. Não podiam fazer sequer uma acusação contra a vida e a conduta de Jesus e seus seguidores. Por isso, trataram de questionar sua comissão divina indagando: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Idêntica acusação com frequência tem sido lançada contra os servos do Senhor quando eles procuram refrear o progresso da corrupção eclesiástica. É uma velha artimanha, por meio da qual os filhos desse mundo têm muitas vezes tentado impedir o avanço de reformas e reavivamentos. É uma espada que muitas vezes foi brandida contra a face dos reformadores, dos puritanos e metodistas séculos atrás. É uma flecha envenenada que com frequência é atirada contra os missionários e obreiros leigos hoje em dia. Não são poucos aqueles que em nada se importam com a manifesta bênção de Deus sobre o trabalho de um homem, se tal homem não foi enviado pela seita ou pela denominação a que pertence. Não importa se Deus tem realizado muitas conversões em sua seara pela instrumentalidade de um humilde obreiro. Eles prosseguem questionando: Com que autoridade fazes essas coisas? O sucesso desse obreiro nada significa. Eles querem saber quem o enviou. As grandes coisas que têm sido feitas nada significam. Eles querem ver o seu diploma. Não devemos ficar nem surpresos nem desanimados quando ouvimos coisas assim. Essa mesma argumentação foi levantada contra o próprio Jesus Cristo. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Observemos, em segundo lugar, a sabedoria consumada com que o nosso Senhor replicou a indagação que lhe fora dirigida. Os adversários lhe haviam perguntado com que autoridade ele fazia tais coisas. Ao que tudo indica, tensionavam fazer de sua resposta um motivo de acusação contra ele. O Senhor, porém, sabia quais eram as verdadeiras intenções da pergunta e por isso respondeu, abre aspas, Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas.
De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Fecha aspas. Devemos entender claramente que nessa resposta de Nosso Senhor não havia evasiva. Supor que Jesus estivesse fugindo à pergunta seria um grande erro. A pergunta que usou como resposta foi, na realidade, uma inquirição a seus inimigos. Jesus sabia que eles não ousariam negar que João Batista fora um homem enviado por Deus. Ele sabia que, uma vez admitida essa verdade, só tinha de relembrá-los do testemunho de João Batista sobre a sua pessoa. João não havia declarado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João Batista não havia ensinado que ele, Jesus, era quem haveria de batizar com o Espírito Santo? Em suma, a pergunta de Nosso Senhor foi um golpe certeiro na consciência de seus inimigos. Uma vez admitida a autoridade divina da missão de João Batista, eles também teriam de admitir a autoridade divina de Jesus Cristo. Reconhecendo que João Batista fora enviado do céu, eles também teriam de reconhecer que Jesus era o Cristo. Oremos para que nesse mundo hostil seja-nos proporcionada a mesma sabedoria que foi demonstrada aqui por Nosso Senhor. Sem dúvida, devemos seguir a determinação do apóstolo Pedro, abre aspas, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Fecha aspas. 1 Pedro 3,15. Não devemos encolher-nos diante de um questionamento a respeito dos princípios que regem nossa santa religião. Devemos sempre estar preparados para defender e explicar essa prática a qualquer tempo. Contudo, lembremo-nos de que para isso é necessário ter sabedoria. Em defesa de uma boa causa, devemos procurar falar sabiamente. As palavras de Salomão merecem consideração. Abre aspas. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Fecha aspas. Provérbios 26:4. Por último, observemos que grande encorajamento Nosso Senhor oferece àqueles que se arrependem. Vemos isso salientado claramente na parábola dos 2 filhos. Ambos receberam a ordem de ir trabalhar na vinha de seu pai. Um dos filhos, como os cerimoniosos fariseus, fingiu estar disposto a obedecer, mas realmente não foi. O outro, como os devassos publicanos, por algum tempo recusou-se abertamente a obedecer, mas depois arrependeu-se e foi. Qual dos dois, pergunta Nosso Senhor, fez a vontade do Pai? Até mesmo seus inimigos foram obrigados a responder o segundo. Que se torne um princípio bem estabelecido em nosso cristianismo que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo está infinitamente disposto a receber os pecadores penitentes. Não importa o que um homem tenha sido no passado, se ele se arrepende e vem a Cristo, então as coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. Não importa quão elevada e autoconfiante possa ser a religiosidade de um homem. Se ele não desiste realmente de seus pecados, sua religião não passa de abominação aos olhos de Deus, e ele mesmo ainda está sob a maldição divina. Se até agora temos sido grandes pecadores, que então tomemos coragem. Basta que nos arrependamos e confiemos em Cristo, e então haverá esperança, que possamos encorajar outras pessoas a se arrepender. Mantenhamos bem aberta a porta para que até mesmo o principal dos pecadores possa entrar. A palavra jamais falhará, abre aspas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fecha aspas. 1 João 1:9.